Afonso. Nós estamos com o doutor Amaro Guimarães, delegado da Polícia Federal, responsável pela Operação Jerimum, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje, aqui na cidade de Jeremoabo e também na cidade de Paulo Afonso. Boa tarde, doutor, um prazer conversar com o senhor. Boa tarde, o prazer é todo meu. Nós estamos à disposição para prestar as informações que forem possíveis, né? A gente divulgar aqui para a imprensa de Jeremoabo e região. Muito bem, doutor. A Operação Jerimum, qual o objetivo? Bom, essa Operação Jerimum, ela tem como objeto a investigação de fraudes em licitações públicas e desvio de recursos públicos na Prefeitura Municipal de Jeremoabo, especificamente na Secretaria Municipal de Educação, nos contratos de transporte escolar. Esse é o objeto da investigação. Quais as irregularidades detectadas até aqui pela investigação? Bom, nós constatamos que foram realizados pregões eletrônicos, né, a partir do segundo semestre de 2018. A Prefeitura não disponibilizava todos os links necessários e todos os documentos necessários para que as empresas pudessem participar dessas licitações e, com isso, acabavam criando razões para desclassificar as empresas, né? Só para você ter ideia, em uma determinada licitação, 13 empresas se habilitaram para participar desse pregão eletrônico, 12 empresas foram desclassificadas e apenas a empresa vencedora, obviamente, que era operada pelos fraudadores, foi habilitada e, obviamente, venceu a licitação. Essa licitação era com qual finalidade? A finalidade da licitação era exatamente contratar a empresa para a realização do transporte escolar no município de Jeremoabo. Sei. Então, 12 foram desclassificadas e apenas um. Então, não houve a concorrência de preço, na verdade. Não houve concorrência porque houve a desclassificação indevida das outras 12 empresas que não tiveram acesso a toda a documentação pertinente a essa licitação. E, com isso, fatalmente deixavam de apresentar algum documento que era exigido e acabavam sendo desclassificadas sob essa alegação. Então, desde as primeiras horas da manhã de hoje, pelas informações que a gente tem, 30 policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão. Aqui em Jeremoabo, onde aconteceu? Em Jeremoabo foram feitas buscas na Secretaria de Educação e os outros 5 mandados cumpridos foram feitos aqui em Paulo Afonso, porque essas pessoas responsáveis por esses contratos, os gestores desses contratos e os laranjas também dessas empresas tinham residência em em Paulo Afonso. Então, em Jeremoabo, apenas na Secretaria de Educação, e as demais buscas foram procedidas aqui na cidade de Paulo Afonso. Esses pregões eram feitos na secretaria ou lá na prefeitura? Como é que funcionava esse esquema? Os pregões em Jeremoabo são feitos na prefeitura, né? Na comissão de licitação da prefeitura de Jeremoabo. Bom, a Operação Jerimum, aí, por que o nome da operação? Jerimum, na verdade, não é um nome jocoso, né? Mas remete à origem do nome da cidade de Jeremoabo, que vem do tupi, que é plantação de abóboras, né? Ou jerimum, como é mais conhecido aqui no Nordeste. Então, é apenas uma alusão ao nome, à origem do nome da cidade de Jeremoabo. Com a operação de hoje, encerra essa parte investigativa da Polícia Federal ou ainda haverá uma segunda parte, haverá continuação? Na verdade, a deflagração de qualquer operação da Polícia Federal, ela revela apenas uma fase ostensiva da operação. E já existiu toda uma fase de instrução anterior a essa fase ostensiva, e agora nós iremos para uma outra fase da operação, que é a análise desse material apreendido, de celulares apreendidos, e se for necessário, se nós julgarmos
necessários representar por outras medidas para eventualmente revelar outros atores envolvidos nesse crime e aí sim encaminhar todo o processo para a justiça para a continuidade da persecução criminal, né, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal. Nessa operação de hoje, alguma condução coercitiva, alguma prisão foi realizada ou apenas as apreensões? Foram deferidos, nós requeremos outras medidas, mas foram deferidas apenas os mandados de busca e apreensão cumpridos na data de hoje, e houve uma prisão em flagrante por ocasião, né, do cumprimento de uma das buscas. Foi identificada uma arma de calibre restrito, e aí foi conduzido para que o flagrante seja procedido pela Polícia Civil, porque é um crime de competência da Justiça Comum e não da Justiça Federal. É muito comum nessas operações, muitas vezes as pessoas envolvidas, né, de amenizar a situação, dizer que a gravidade não é tanta assim, muitas vezes houve algum exagero. Como é que você vê essas situações? Eu já escutei desde as primeiras horas que as equipes foram às ruas cumprir os mandados, que a Polícia Federal teria feito uma vistoria na Secretaria de Educação em Jeremoabo e que nenhum irregularidade. Essa afirmação é um pouco equivocada, na medida que, se a gente está cumprindo um mandado de busca, é porque a irregularidade ela já foi identificada. Então, nós não fazemos vistorias ou fiscalização em contratos. Nós estamos instruindo o inquérito policial diante de uma irregularidade grave que foram identificadas nessas licitações e contratos. Então, quem faz fiscalização de aplicação de recurso federal é a CGU. A Polícia Federal, quando ela atua diante de uma irregularidade grave que foi identificada, e por isso mesmo que nós requisitamos a Justiça Federal, no caso do Tribunal Regional Federal da primeira região em Brasília, né, que deferiu as buscas, diante das graves irregularidades que foram identificadas já comprovadamente nos contratos e nessas licitações procedidas pelo município de Jeremoabo desde o segundo semestre de 2018, não é uma coisa pontual. Esse inquérito foi instaurado em 2020, mas as irregularidades elas remontam ao segundo semestre de 2018, na atual gestão do município, tanto que o inquérito corre junto ao Tribunal Regional Federal em razão do foro privilegiado da atual gestão. Isso ainda pode implicar em prisões? Como é que funciona, doutor? Bom, como eu falei, a gente vai ainda proceder à análise do que foi apreendido, análise inclusive das mídias apreendidas, celulares, HD e documentos, e vamos analisar esse material e ainda verificar quais outras medidas ainda poderiam ser aplicadas a esse caso necessário. Porque outros fatos novos podem surgir ainda a partir da investigação desse material, não é isso, doutor? Exatamente. Então, inúmeras irregularidades já foram constatadas, né? Mas outros fatos e outras pessoas podem também estar envolvidas que, eventualmente, a Polícia Federal não tenha conhecimento ainda. Então, diante disso, é possível, sim, outras medidas. Muito bem, doutor. Eu agradeço a disponibilidade, a atenção do senhor para com a nossa equipe. Doutor Amário Guimarães, delegado da Polícia Federal, responsável pela apuração Jerimum, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje. Já está encerrada, inclusive, né, doutor, a operação? Já, todos os mandados foram já cumpridos, apenas estamos concluindo a formalização, né, dessas buscas, as comunicações à Justiça, mas todos os mandados já foram efetivamente cumpridos. Eu agradeço ao senhor pela disponibilidade. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Muito bem, conversamos, como já disse, com o doutor Amário Guimarães, delegado da Polícia Federal, responsável por essa operação deflagrada na manhã de hoje aqui na cidade.